Olá, Pibac, como é que estamos? Começamos agora, né, um período de recesso da nossa EBD e, como eu tinha dito, nesse período de recesso a gente vai estudar a Carta de Filipenses. Então vão ser 4 domingos de recesso. Em cada domingo nós vamos estudar um capítulo da Carta de Filipenses, tá? Lembrando que, se estamos em período de recesso, atentem para as matrículas, tá? Nos grupos estarei liberando o link para que vocês possam fazer a matrícula. Se vão querer se inscrever no nível intermediário, no nível especial ou nos adolescentes, então fiquem atentos. Período de recesso é período de fazer matrícula, tá? Então vamos lá. Como é que eu pensei em hoje? Já que é a primeira aula sobre Filipenses, vamos estudar um pouco a estrutura da carta, entender em que contexto ela foi escrita, as principais características, e aí a gente entra no primeiro capítulo. Tá? A partir dos próximos domingos, vai ser a análise sobre cada capítulo. Então, vamos ver o que é que temos para hoje, que vai ser muito bom. Vou ficar pequenininho de novo aqui para colocarmos o nosso estudo. Ok, muito bem. Já estou pequenininho. Vamos lá. Então, a ideia hoje é estudar as características e estudar o capítulo primeiro. Um pouco de Filipe. Se a gente está estudando sobre a carta de Filipenses, quem é Filipe? Que cidade é essa de Filipe, né? Muito bem. A cidade de Filipe, eu coloquei algumas principais características aí. Ela se localiza no norte da Grécia. Ela foi fundada por Filipe II. Não tenho a mínima ideia de quem é Filipe II, Daniel. Mas talvez vocês lembrem do pai dele, Alexandre Magno, que aparece muito nos livros de história, né? Então, se eu não conheço Filipe II, pelo menos Alexandre Magno eu tenho uma noção, já tenho lido sobre ele, tenho estudado sobre ele. E, no caso, foi o filho dele que fundou a cidade de Filipe. Mas tem uma característica mais importante que eu quero que vocês carreguem durante todo esse estudo de Filipenses, até o quarto domingo, que essa cidade ela era uma colônia de Roma. O que é que isso tem de importante? Vamos abrir nesse texto de Atos, capítulo 16, versículo 12. Atos 16, versículo 12. Muito bem. O texto diz assim, eu vou ler o 11 também, para a gente pegar um pouco do contexto. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samótracia, no dia seguinte a Neópolis, e dali a Filipos, a cidade de Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Pois bem, aqui Paulo relatando quando ele estava na sua segunda viagem missionária, e ele passa por algumas cidades, dentre elas Filipos. E no versículo 12 ele fala primeira do distrito e colônia. Uma colônia romana, ela é uma cidade modelo de Roma. Ela não era Roma, mas era muito difícil uma cidade, um distrito, ela ser considerada uma colônia de Roma. Significa que ela exuberava em toda a magnitude política, econômica, em tudo que vocês possam imaginar, que se assemelhava à cidade de Roma. Então era muito difícil receber o nome desse. Filipos Filipe era essa cidade, era uma colônia romana, tá? E quando Paulo vai passar por lá, ele sabia onde ele estava passando, em uma cidade que tinha todas as características de Roma. E uma outra característica que eu coloquei, que reforça mais ainda, né? Ela era um grande centro comercial, não era à toa, porque ao redor da cidade de Filipe tinha o quê? Minas de ouro e prata, então isso aumentava mais ainda toda a questão da circulação do comércio, os olhos voltados para Filipe. Então, era uma cidade muito importante, bastante importante. Mas vamos lá. Aí está esse mapa, para vocês terem uma ideia onde é que está mais ou menos a cidade de Filipe.
essa partezinha não é a bota de Roma, Roma está mais um pouquinho para cima, essa aí é Grécia. Então, se vocês estão vendo essa puxadazinha que vai para o mar Mediterrâneo, essa terra que vai entrando no mar Mediterrâneo, isso é a Grécia, e Filipe está aí em cima. O que é que acontece? Primeiro a gente tem que entender como é que surgiu essa igreja. Como é que surgiu a igreja lá em Filipos? Como é que surgiu os filipenses? Né? Na verdade, filipenses é o povo que mora em Filipos, não é os membros da igreja, né? Mas como é que surge essa igreja que está lá na cidade de Filipe? Pois bem, como eu disse, na segunda viagem missionária de Paulo, ele passando por várias cidades e tudo, ele passa por Filipe. E Paulo, ele sempre fazia o seguinte, quando ele chegava numa cidade, e principalmente ele chegando em Filipe, ele sabia de toda a questão pomposa da cidade, poxa, era uma cidade modelo de Roma, poxa. A primeira coisa que ele fazia quando chegava nessa cidade é ir para a sinagoga, para ensinar, pregar a mensagem, falar de Cristo. E quando ele chega nessa cidade, ele não é muito bem recebido. Tá? As pessoas não escutam muito bem ele. Se a gente continuar na nossa leitura lá em Atos 16, olha o que diz o versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Muito bem, ele sempre ia nas cidades e ia para as sinagogas. Ele não foi muito bem recebido. E o texto fala que Paulo ele foi para uma outra região, ele viu uma movimentação diferente, parecia um local de oração, e ele era próximo de um rio, e encontra ali umas mulheres. Quando ele vai e chega e encontra essas mulheres, na verdade, quem é que ele encontra lá? Lídia, que a gente conhece muito bem. Então, seguindo a nossa leitura, vamos ver agora o versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Muito bem. Ele chega nessa cidade, não é muito bem recebido pelas autoridades, pela sinagoga, e ele sai, vê uma movimentação diferente próximo do rio, chega mais próximo, parecia um grupo de oração. E chegando ali, ele vê algumas mulheres reunidas e começa a falar do evangelho, começa a conversar e conhece Lídia. E essa Lídia, ela abre o coração, ela se converte, entende a mensagem do evangelho. E o que acontece? A partir dela é que surge a igreja lá em Filipe. É a partir de Lídia, porque ela abre a casa dela para juntar o pessoal, fazer aquela congregação, vai recebendo as pessoas vão escutando o evangelho, vão entendendo, e ela vai agrupando até que chega um ponto em que esse pequeno grupo, essa congregaçãozinha cresce e cria-se de fato a igreja lá em Filipe. Então, a igreja, ela surge dessas viagens missionárias de Paulo, e por acaso, ao conhecer Lídia, que abre as portas da casa dela, e cria-se lá um ambiente de estudo, de oração, e isso vai crescendo, crescendo, a palavra vai sendo pregada, até que cria-se a igreja lá em Filipe. Essa igreja, ela foi muito importante para Paulo. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: Paulo escreveu para esse pessoal, e alguns estudiosos dizem que não foi só uma vez. A gente tem a nossa Bíblia organizadazinha lá, Filipenses, e a gente vê os 4 capítulos, mas entende-se, alguns estudiosos defendem que, na verdade, não foi só uma carta. A carta que hoje a gente tem na Bíblia, o livro que a gente tem hoje na Bíblia, é um compilado de 3 cartas. Então, que eu estou mostrando aí para vocês, entende-se, e é o que os grandes estudiosos defendem, é que existe esse compilado de 3 cartas, a carta A, B e C. A carta A é a carta de agradecimento, foi a primeira carta que Paulo escreve. E esse fragmento de carta é basicamente a partir de Filipenses 4, 10 a 20. Engraçado, já é no final, né? Já os agradecimentos e tudo, parece que inverteram a ordem da coisa.
Ah, não, porque quando juntou e inverteu, bem, isso é uma questão de editorial, na hora de montar questões editoriais. Não vem ao caso a gente é, tratar sobre isso e tudo, mas o que a gente tem que entender é, se existiram esses três fragmentos e eles foram compilados, é muito importante entender também que a primeira carta, essa carta A, que é essa carta de agradecimento, ela surge por quê? Porque Paulo ele tinha um grande agradecimento pela igreja de Filipe, porque ela sustentou bastante Paulo em algumas dificuldades. Então, quando ele escreve essa primeira carta, é agradecendo. A igreja ela ajudou em diversas situações em que necessitou de outras igrejas, dificuldades de Paulo. Então, é uma carta de agradecimento. A carta B, onde eu estou colocando aí, ó, ela vai de Filipenses 3, 1, versículo 1, junta com Filipenses 4, 2 a 9, e pula para o versículo 21 a 23. É bem fragmentado mesmo, né? Aí já é uma carta de exortação, uma exortação e unidade. Porque nem toda a igreja é perfeita. E por mais que Paulo tivesse um coração super grato pela igreja de Filipe, ele também ficou sabendo de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja, e ele escreve essa segunda carta para exortar, para chamar o povo à unidade, para que eles reentendessem a ideia do evangelho. E depois tem a carta C. A carta C que é Filipenses 3, aí pega Filipenses 3, 2 até Filipenses 4, 1. Essa carta C é uma carta também de advertência. Então, Paulo ele tinha um coração, ele amava os filipenses, ele amava essa igreja. Ele tinha um coração muito grato por tudo que eles tinham feito, mas também teve oportunidades em que ele teve que escrever. Então, a carta de Filipenses em nossa Bíblia é um compilado dessas três cartas que Paulo escreveu para essa igreja. Tanto com o intuito de agradecer por tanta ajuda que eles fizeram, como também para exortar em momentos que eles precisavam ser exortados. Qual o contexto? Né? Eu trouxe aí essa figura representando Paulo, né? Escrevendo. O que está acontecendo? Paulo está preso. Paulo está preso em Roma. E entende-se que quando ele escreveu essa carta foi, como eu coloquei, entre os anos 60 e o ano 63 depois de Cristo, né? Ele está preso, provavelmente já avançado de idade, já está próximo da sua morte e tudo. E por que ele escreve, né? Porque o pessoal fala que ele escreveu essas cartas para a igreja lá, para os filipenses. Existe um personagem que vai aparecer na carta de Filipenses, que é Epafrodito. Epafrodito. Esse cidadão era um servo de Deus, era um homem piedoso, e ele passa por algumas dificuldades. Então, ele toma para si fazer essa visita para Paulo. Então, ele tinha que viajar lá de Filipe até Roma. E a gente vê que nessa viagem ele adoece, ele quase morre, e ele enfrenta bastante obstáculo até chegar em Paulo. Mas ele chega saudável, chega bem, e ele chega para Paulo para comentar a situação da igreja, comentar o que é que estava acontecendo. E Paulo sente no coração de escrever essas cartas, e provavelmente foi o próprio Epafrodito que levou essas cartas para a igreja. A gente tem que entender uma coisa interessante aí, é que Paulo, mesmo preso, mesmo próximo de morrer, sabia que estava, acho que ele sentia que estava nos seus últimos dias, mas ele ainda ardia o amor pela igreja dele. Ele ainda, na verdade, uma das igrejas, Paulo ele inaugurou várias igrejas, né, na Ásia Menor, mas note que ele ainda tinha esse amor, ele tinha ainda esse zelo, esse cuidado, essa preocupação de que a igreja não desviasse do evangelho, de que eles não escutassem o que mais tinha na época de falsos profetas, de ensinamentos estranhos, a cultura dos judeus, às vezes ainda perseguindo, ainda martirizando o pessoal, Roma ainda numa perseguição imensa pelos cristãos, e ali Paulo sempre preocupado, sempre zeloso, sempre querendo fazer com que o povo não se sentisse só.
E ele fazia isso por meio dessas cartas. E a carta de Filipenses é um grande exemplo de amor e zelo que Paulo tem por essa igreja. Quando a gente pega o primeiro versículo de Filipenses, então, Filipenses 1:1, quando a gente olha o primeiro versículo, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo, ele estava com Timóteo. Ah, mas Timóteo também estava preso? Não, Timóteo não estava preso. Provavelmente Timóteo estava visitando e estava pegando muita experiência com Paulo, muito ensinamento com Paulo. Estava sempre ali do lado. Há quem diga que algumas cartas Timóteo ajudou a escrever. Bem, e ele ali junto com Paulo, quando vai escrever essa carta, ele faz Paulo e Timóteo. Ele está aqui do meu lado. Eu também quero que vocês vejam que ele está participando desse zelo, desse amor, desse cuidado que eu tenho. E eu quero também ensinar isso para ele. Então, o contexto da escrita da carta de Filipenses é um contexto belo. É um contexto de muito amor, de muito zelo. Em nenhum momento Paulo passa tristeza, desesperança, agonia. Não, eu acho que quando a igreja recebeu essa carta, sabendo da situação com que ele estava, a igreja deve ter se fortalecido ainda mais. Mas vamos seguindo. Os objetivos, né? Como eu falei. A carta foi escrita nesse contexto em que Paulo está preso, mas ele não externa nenhum desespero, nenhuma agonia, sempre mostrando amor, sempre mostrando cuidado com a igreja, mas ele tinha uns objetivos que ele queria apontar para a igreja. Então, eu coloquei pelo menos alguns principais objetivos aí, como o primeiro, externar a alegria do autor, né? Externar a alegria com que Paulo estava, mesmo preso, mesmo nessa situação que ele se encontrava, mas ele queria mostrar para eles a alegria. Dizer, eu estou preso, mas eu estou feliz. E aí ele demonstra isso durante a carta de Filipenses, é algo maravilhoso. Dissuadir a comunidade em contendas internas. Estava tendo confusão? Tem confusão. Se a igreja ela não vigiar, ela vai ter confusão. E aí ele vai externar isso no versículo 15 a 17. Vamos ver aqui. Versículo 15 a 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, sinceramente julgando, suscitar tribulação às minhas cadeias. Existiam os irmãos que todos queriam fazer a obra de Deus, mas tinha aqueles que estavam fazendo no meio de uma turbulência, de agonia, e Paulo, opa, vamos prestar atenção nisso aí. Presta atenção. Olha aqui. É uma comunidade. É unidade. E aí eu já puxo para esse terceiro ponto. Ó. Ele exortava para a perfeição progressiva em Cristo. Olha para Cristo. Vamos parar de confusão. Unidade. A igreja em unidade. Coisa que a gente comenta na nossa igreja, sempre essa questão da unidade, essa questão de uníssono no pensamento, no espírito. Paulo também tinha essa preocupação com a igreja lá em Filipos. Pessoal, vamos deixar de contenda, de confusão, de pregar a Cristo meio dessa discórdia. Unidade. Né? Paulo também, com um dos objetivos dessa carta, era a preocupação que ele tinha com algumas culturas judaizantes. Então, por causa da pressão, por causa desses grupos de judeus que às vezes ficavam imputando certas coisas, ele também tinha esse zelo para que a igreja tivesse cuidado, soubesse separar bem as coisas, tá? E agradecer pela ajuda. De fato, a igreja de Filipos ela foi uma igreja que ajudou muito Paulo em algumas situações. Vamos lá. Dividir isso foi a carta de Filipenses. Então, o que a gente viu foi
quem é a cidade de Filipos, onde ela está, o que é importante saber dessa cidade. A carta, como é que ela foi escrita? A gente viu que é uma união de 3 cartas. Qual foi o objetivo que Paulo estava? Em que contexto Paulo escreveu essa carta? Tudo que envolve esse contexto da escrita. E aí a gente entra no primeiro capítulo de Filipenses. A gente poderia dividir, e se vocês colocarem na internet, vocês vão ver diversas divisões da carta. Na verdade, diversas divisões do capítulo 1. Mas eu trouxe essa, eu achei interessante, do William Buckley, um pastor, teólogo, ele faleceu na década de 70. Eu achei muito, muito interessante essa divisão com que ele fez. E essa divisão está nesse comentário do Novo Testamento, que ele tem, um livro muito bom. É um livro, ele é menos acadêmico e mais espiritual, então ele é fácil, uma leitura fácil, é gostoso de entender, não é muito acadêmico, não é muito pesado. E ele trouxe essa divisão do primeiro capítulo de Filipenses. A gente não tem tempo de exaurir aqui todos esses pontos, mas aí eu já deixo de dever de casa que leiam pelo menos o capítulo 1 de Filipenses. Mas eu quero ver com vocês aqui esses pontos que eu estou marcando. A alegria cristã, o sacrifício cristão e cidadãos do reino. Esses 3 pontos que eu queria falar um pouco hoje. A gente já viu tudo sobre a parte histórica e estrutural da carta. Contextualizamos bem. E agora eu quero entrar nesse capítulo 1 de Filipenses, mas eu quero tratar agora de uma forma mais prática, vendo o que é que Paulo fala em relação a esses pontos de alegria, sacrifício e o entendimento do cidadão do reino de Deus. Vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 4, Paulo diz o seguinte: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Como diz Paulo, sempre demonstrando alegria e nunca passando sofrimento, tristeza, por mais que ele tivesse na situação de prisão. Alegria na oração. A gente ora, a gente teve uma aula passada explicando sobre oração e fé, o qual foi bem exaurido toda essa questão. Acho que a gente compreendeu bem isso. Mas a gente sente a alegria em orar, e Paulo está ensinando o povo a ter essa alegria em orar. Paulo, preso, próximo de falecer, já velho, alguns dizem que ele estava doente, não estava bem de saúde, com todas as circunstâncias para dizer: ou eu não vou escrever carta nenhuma, porque eu não tenho condições nenhuma de escrever, ou meus irmãos, me ajude, eu estou numa situação difícil, vocês não entendem, vocês não estão na minha pele. Não. A alegria em orar. Porque por meio da escrita de Paulo, havia ali uma oração pela igreja, havia ali uma súplica por aquela igreja. E o que a gente entende nesse versículo é que a gente tem que saber orar com alegria. Eu coloquei essa mãozinha aí e vou contar uma história para vocês bem interessante. Havia um homem em que ele estava doente e no hospital sozinho. Ele olhava para a enfermeira, era a única pessoa que cuidava dele. A família tinha abandonado e ele doente nesse hospital. Ele acabou pegando uma amizade com essa enfermeira e ele olhava para ela e: você tem alguma coisa diferente? Você passa carinho, alegria. As outras enfermeiras são tão rudes, são tão cruéis. Eu vejo o quanto elas maltratam os outros pacientes, mas você sempre nessa alegria, nesse contentamento tão imenso. Eu não consigo entender. E a enfermeira, conversando com ele, faz: olha, eu sou uma cristã, eu tenho meu temor a Deus e eu pratico muito a oração para que o Senhor me dê sabedoria de lidar com os pacientes. Cada paciente é uma situação e às vezes não é fácil, é estressante. E
aproveitando, eu queria lhe ensinar. Você quer aprender a orar? Aí eu queria aprender a orar para que o Senhor acalmasse também o meu coração. Aí ela fez: olha, com as mesmas mãos que eu cuido de você, eu queria que você compreendesse que eu também posso usar elas para ensinar você a orar. Aí ele: como? Aí ela faz: olha para a sua mão. Qual é o primeiro dedo que você vê? Ele: ah, é o dedo polegar. Pois bem, esse dedo polegar é o que está mais próximo da sua mão, e ele vai, toda vez que você olhar para esse dedo polegar, você vai lembrar de lembrar pelas pessoas mais próximas. Lembra das pessoas mais próximas, mais íntimas, os familiares. Lembra dessas pessoas e ora por elas. E ele: tá certo. Qual o próximo dedo? Ah, eu vejo o dedo indicador. Pois bem, quando você vê esse dedo indicador, que é um dedo que sempre está apontando, sempre está direcionando para algo, né? Lembra daquelas pessoas que te direcionaram para algum caminho, que te ensinaram, que te guiaram, que te apontaram qual é o caminho correto. Normalmente os nossos professores, os nossos pais, os nossos pastores, os nossos discipuladores. Lembra e ora por eles. E está certo. Qual o próximo dedo que você vê? O dedo médio. É o maior dedo da mão, né? Quando você olhar para ele, lembra sempre de orar pelas as pessoas que estão do mais alto grau, né? As pessoas que, por mais que estejam no poder, que a gente não alcança elas, mas ora por elas. Tem alegria em orar por elas. Elas precisam também. E ele: tá certo. Estou entendendo. Qual o próximo dedo que você vê? O anelar. Pois é, esse anelar é o mais fraquinho, né? Ele é meio frágil. Lembra de orar pelos doentes, pelos fracos, pelos afligidos, por aqueles que estão em situação que não tem ninguém por eles. E ele: tá certo. E por último, você vê que o mindinho, né? Pois é. Quando eu olho para o mindinho, ela é falando para ele: eu lembro de mim, que tenho que ser a menor de todas, eu tenho que ser a mais, eu tenho que ser a menos importante da história. Para que todos os outros sejam mais importantes na minha oração e eu seja menos importante. Para que eu sempre diminua e que meu Senhor cresça. E com isso aquele homem entendeu. E ele ficou alegre e exuberante pela explicação daquela enfermeira. E essa explicação ela serve muito para os dias de hoje. Olhar para o nosso polegar e orar por aqueles que estão mais próximos, nossos familiares, esposa, marido, filho, avô, mãe, tio. A gente tem orado com alegria. Às vezes a gente ora assim: Senhor, abençoe, tal, mãe está ali, mas não tem alegria, não tem indicador. Orar para os nossos pastores, precisam. Ore pelo pastor Sival, ore pelo pastor Paulo, pastor Moacir, tantos outros pastores, os nossos professores do Ministério da Educação Cristã, os nossos professores do PIBAC Kids, eles precisam de oração. Os nossos governantes, e orar com alegria. Eles precisam de oração. Orar pelos mais fracos, lembrar aqueles que estão mais desprotegidos, seja na igreja, fora da igreja, e orar por nós mesmos. Orar para que o Senhor nos fortaleça, nos dê essa alegria. Então, quando Paulo ele passa isso para os filipenses, está dizendo: olha, orem com alegria, porque eu escrevo e oro para vocês com alegria. Eu oro por vocês com alegria. Então, não faz sentido vocês estarem aí orando numa oração fria, triste. Que oração é essa? E aí Paulo vai falar um pouco mais sobre essa alegria cristã. No versículo 18, ele tratou aqui a oração. No versículo 18, ele vai falar: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Sempre me regozijarei. Ele fala: não importa. Não importa a situação, como é que eu estou, não importa como eu estou, o que é que eu estou passando, não importa o que o mundo está passando, não importa Covid, não importa nada. Sempre me regozijarei em Cristo. A alegria
de pregar a Cristo, ela é constante, constante, independente da situação. E aí, um pouquinho mais para frente, no versículo 25, ele vai dizer: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Engraçado, né? A gente falou sobre fé e oração no domingo passado, e Paulo está dizendo, olha, essa alegria cristã, ela tem que vir, uma alegria da fé que vocês têm. Se vocês exercitam essa fé, se há um exercício, então vocês não tem como ser triste. É como essa frase que eu coloquei, se o cristianismo, se aquilo que nós temos fé, se aquilo que nós, como eu falei no ano passado, nos entregarmos por completo, uma entrega cega e absoluta, em cima dessa fé, desse entendimento do Evangelho, se isso tudo não for capaz de fazer feliz a um homem, então o que é que vai fazer? Nada, não há nada que possa fazer. Dinheiro? Dinheiro não vai te trazer alegria e felicidade. Vai trazer temporário, por um momento. É momentâneo. Mas a nível dessa alegria que Paulo está falando, nunca. Dinheiro não vai te trazer isso. Ah, uma saúde 100% vai me deixar feliz. Não. Você sempre vai ter alguma coisinha no coração que vai estar lhe incomodando. Não há uma alegria 100%. Somente agarrado em Cristo, nessa fé. Essa alegria em pregar, essa alegria em orar. Isso sim é o que Paulo está ensinando para a igreja de Filipenses. Vocês querem ser felizes? Orem com alegria pelos que estão próximos por vocês, pelos seus líderes, pelos mais necessitados. Vocês querem ser felizes? Exercitem essa fé para vocês serem cristãos alegres, contentes. Querem ser felizes? Preguem. E quando vocês falarem do Cristo ressurreto, falem com alegria. Isso é a alegria cristã. É isso que Paulo está ensinando aqui em Filipenses. É isso que ele queria passar no primeiro capítulo. O capítulo que abre, o capítulo que introduz essa carta. Para que a gente já se toque, sinta essa alegria. É verdade. Eu não posso ser um cristão triste, amargurado. Não faz sentido. Não faz sentido. O próximo ponto é o versículo 6 de Filipenses. A gente vai agora tratar sobre o sacrifício cristão. Versículo 6 diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muito bem. Essa versão que eu li está um pouco diferente, eu vou ler essa versão que eu coloquei para vocês no slide. Que não tem problema nenhum e vocês vão ver que é semelhante, mas as palavras que já está destacado aí, no grego vai ser a mesma coisa. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Pois bem, eu destaquei começou e destaquei aperfeiçoará. Por quê? E o que é que isso tem a ver com sacrifício cristão? Essas duas palavrinhas, elas vêm do grego. O começou, né, enarquestai, e o aperfeiçoará, epitelém. Iniciar, finalizar, começar e terminar. O início e o fim. De quê? Início e fim de quê? Que eu não estou entendendo. Está dizendo que Cristo vai começar e depois essa obra termina. Você está dizendo que essas palavras no grego sempre significam iniciar e terminar, mas começar e terminar o quê? Que eu não estou entendendo. Vamos ver se a gente entende agora. Começo, fim, sacrifício. Essas duas palavras significavam ações que eram realizadas para fazer um sacrifício. Então, quando se fazia um sacrifício, sempre se utilizava esse verbo. Lá, a gente teria que traduzir para o hebraico, não vou fazer isso aqui,
tá? A gente teria que traduzir qual era a palavra correspondente no hebraico na época do Antigo Testamento, que simbolizava o início da operação do sacrifício até a finalização da operação do sacrifício. Sempre se utilizava os mesmos verbos. Chegou no Novo Testamento, ainda relacionado a essa atividade do sacrifício, se utiliza um verbo enarquestai e epitelém, começar, terminar a atividade do sacrifício. Então, eram palavras que eram usadas sempre para designar o ofício do sacrifício. Vai realizar um sacrifício lá no templo? Teria que utilizar esses dois verbos. Então, significa que, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou, iniciou-se um processo de sacrifício, a boa obra vai terminar esse sacrifício no dia de Jesus Cristo, no dia que ele voltar. O próprio Jesus, que é o propiciatório, é o sacrifício para todos nós, iniciou uma boa obra em nós, e ele só vai terminar essa obra quando ele voltar, ou quando a gente morrer, até o dia que Paulo descreve como o dia de Jesus Cristo. Paulo utilizando de um termo, digamos, apocalíptico, para simbolizar o fim dos tempos. Mas o que importa não é entender a apocalíptica por trás desse texto. O importante é entender: o Senhor Jesus iniciou um sacrifício e isso foi aperfeiçoado em nós, isso começou em nós, seja, no momento que o Espírito Santo habita em nós, iniciou algo que o Senhor Jesus fez e só vai terminar essa obra quando no dia que ele retornar, no dia que ele voltar. Então, a atividade que fazemos, o nosso andar, o nosso falar, o nosso pregar, o nosso orar, sorrir, tudo, qualquer coisa que a gente venha a fazer, está sob o controle do sacrifício que Cristo fez por nós. E Paulo estava passando para a igreja de Filipos, dizendo: olha, tudo isso que vocês fazem, tudo isso, toda essa obra maravilhosa, lembre-se, é debaixo do sacrifício de Cristo, para que vocês não se soberbam, para que vocês não cresçam pensando que vocês são demais, são autodependentes, não, é debaixo do sacrifício salvífico de Cristo. Lembre-se sempre disso, era isso que ele fazia, e ele usou esses verbos muito bem, para que quando alguém lesse a carta, é um sacrifício mesmo, é aquele sacrifício mosaico mesmo, que Cristo fez por nós. E vivemos na maravilhosa graça de ter recebido esse sacrifício. Se alegre, seja feliz por você ter recebido tão grandioso sacrifício que Cristo fez por você, por mim, por todos aqueles que creem no Filho de Deus. E um outro ensinamento que a gente vê nesse capítulo 1 é entender essa questão do cidadão do reino. É só esses 3 pontos, Daniel? Não, a gente viu lá na divisão do William Beckley, a gente poderia falar de muitos outros pontos. Não temos tempo aqui, mas só esses 3 pontos eu quero abrir esse nosso estudo de Filipenses para que compreendam bem o quão grandioso é ter o Senhor Jesus fazendo esse sacrifício, recebendo as nossas orações com alegria, e agora entendendo o que é ser esse cidadão do reino. Então, lá no finalzinho, a partir do versículo 27, Paulo vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Paulo já tinha reclamado com eles: olha, presta atenção, deixem de contenda, a unidade, vamos focar na unidade da igreja. Já tinha falado da questão, cuidado para vocês não se envolverem com essa cultura dos judaizantes. Então, ele já tinha exortado a igreja, tinha agradecido, tinha dado graças a Deus, ele exorta, e aí no finalzinho ele faz: acima de tudo, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, preste atenção nesses probleminhas, mas acima de tudo, vivei de modo digno do evangelho de Cristo. Tá? Vocês vivem numa cidade que é modelo, é uma colônia de Roma.
Todos os olhos estão voltados para vocês. Muito cuidado, para que isso não desvie o coração de vocês. Vivei de modo digno do Evangelho. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, não importa se eu for visitar vocês ou ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. De novo, Paulo falando da unidade de novo. Como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É isso que eu quero. Que não importa se eu estou lá, aí com vocês, se eu estou aqui, prestem atenção na unidade da fé. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Não se preocupem com os adversários, vão vir, mas o Senhor é convosco. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Eles têm outros pensamentos, e tinham várias culturas na época, várias filosofias, ensinando de tudo. E Paulo diz, não importa. Para eles o que vocês estão ensinando é loucura. É diferente hoje? Hoje, determinadas coisas que a gente fala para as pessoas que não têm a compreensão do Evangelho, você está ficando doido. Não faz nenhum sentido. Por exemplo, ficar alegre no meio de uma pandemia dessa e dizer eu sou alegre, você é doido? Não. Eu tenho uma compreensão da fé salvífica em Cristo, é diferente. E ele diz aqui, não se preocupe, mas se mantenham firme. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Paulo, eu vou explicar uma coisinha para vocês. Vocês são cidadãos do reino, vocês são embaixadores do rei, né? Entenda uma coisa, o Senhor salvou vocês não é só para crer, não. É para padecer. Vão sofrer. Sofremos hoje, padecemos hoje por Cristo. Mas isso é a vida do cristão. Isso é a vida do cidadão do reino que não está no seu território. Não estamos no nosso território, na nossa pátria. A nossa pátria celestial está nos céus. Está em outro mundo, em um mundo sobrenatural. Aqui Paulo está dizendo, vocês vão sofrer, vocês não estão no mundo de vocês. Vocês vão ter perseguição. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Mas vocês veem eu batalhando, vocês viram tudo que eu já passei, já fui preso, já apanhei, já passei fome, já sofri tanta coisa, vocês viram. Então, tenham a consciência, vocês estão nesse mundo para objetivamente falar do Evangelho. E vocês, por causa disso, vão padecer perseguição. Então, como eu coloquei aí, não importa o que aconteça a Paulo, aos filipenses, né? Eles sempre teriam que andar de forma digna, mostrar a característica desse cidadão do reino. Por onde é que eles andassem, eles tinham que mostrar. E aí o que é que Paulo espera deles, né? E, na verdade, o que é que Paulo esperava dos filipenses? E a gente, ao ler um texto desse, o que é que Deus espera de nós? Que nos mantenhamos firmes, porque a gente vai padecer perseguição. A gente vai sofrer, permanecer firme. Unidade, de novo, unidade. A igreja ela tem que estar numa unidade de espírito. Essa espera certa dessa invencibilidade. Vamos sofrer, vai ter perseguição, mas a gente sabe que no final a vitória é de Deus. E aí ficamos tranquilos. E espera uma coragem fria e tranquila. É meio que esses dois últimos pontos, né? Espera certa invencibilidade e espera uma coragem fria e tranquila. Porque a vitória não vai vir de nós. Não sou eu que vou ganhar. Não sou eu que ganho uma pessoa para Cristo. Não sou eu que ganho as vitórias. Não sou eu que conquisto. Eu não faço nada. É Deus que faz. E sabendo disso, a gente pelo menos teria que ter uma concepção de esperar e ter uma coragem fria e tranquila, porque é o Senhor que está no controle. Não sou eu. E
eu botei essa última frase, parafraseando, é como se Paulo dissesse o seguinte, ó, para vocês e para mim, a batalha continua. Então, para nós, para a PIBAC, para a Igreja do Senhor, a batalha continua. Mas isso não significa parar, né? Olha o que diz o resto da frase. Façamos algo grande por Cristo. Façamos algo grande por Cristo. As lutas vão vir. As batalhas vão vir. Não importa nada. Façamos algo grande por Cristo. Hoje, amanhã, todos os dias, nos mantendo constantes. Amém, meus irmãos? E com isso, abra o nosso estudo de Filipenses e que seja abençoada essa EBD de recesso e que possamos compreender bem essa carta. Vamos orar. Amado Deus, te agradecemos, Senhor, por todos os que estão escutando, vendo esse estudo, que o Senhor possa estar entrando, Pai, nas casas, trazendo o teu alento, trazendo a tua paz, e que trabalhe, Senhor, nos nossos corações, para que possamos ter essa alegria que o Senhor espera, que possamos saber andar conforme a tua vontade, transparecer esse cidadão do reino, e que a gente não temos essa coragem de não desistir, Senhor. Que a gente não desista, porque as batalhas vão vir, Senhor, mas nos dá força para continuar, ó Deus. Muito obrigado. Abençoa a tua igreja, abençoa os professores, abençoa os pastores, ó Pai, abençoa as famílias, ó Deus. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, e que Deus nos abençoe.